Caros alunos, vamos dar continuidade ao capítulo 4 que trata dos africanos no Brasil, dominação e resistência. No último videoaula, estivemos estudando as causas que levaram os próprios africanos a praticarem a escravidão antes mesmo do tráfico negreiro. E hoje vamos perceber um pouquinho no desenvolvimento aqui no Brasil de como era realizado essa escravidão. Então, a violência fazia parte, com certeza, desse processo. Então, onde houve escravidão, houve violência, evidentemente. Os castigos praticados eram muitos e variados, incluíam os rotineiros, como, por exemplo, a palmatória, até os mais especializados, como era o caso das máscaras de Flandres. Então, outros tipos de violência era imposto aí aos escravos, como os xingamentos e a repressão às suas manifestações religiosas e às suas festas. Então, certamente isso vai contribuir para o alto índice de mortalidade e também de baixa expectativa de vida verificada entre esses escravos, entre os cativos aqui no Brasil. E muitos desses africanos, eles vão resistir a esta forma violenta, né, de dominação do trabalho. Então, o trabalho estafante, a violência física e também psicológica e a liberdade negada quanto aos escravizados conseguiu aí juntar dinheiro para comprá-los. Tudo isso provocou respostas inerentes a esse processo. Então, eles vão reagir fisicamente fazendo o corpo mole, no trabalho era uma forma de resistência, quebrando as ferramentas, uma outra forma de resistência, incendiando plantações, resistiam também dessa forma, agrediam seus feitores e senhores e chegaram inclusive a praticar o suicídio como uma forma de resistência à escravidão. Então, esses escravizados, eles resistiram também culturalmente, fundando aí irmandades, praticando religiões de matriz africana e a capoeira, ou promovendo festejo como o congago. Então, o congado era também uma forma de resistência à capoeira e outras práticas culturais. Eles tentavam aí permanecer com o traço de sua cultura e resistindo aí à escravidão portuguesa aqui no Brasil. Então, as irmandades, que eram as associações organizadas por leigos, ou seja, aqueles que não tinham sacerdócio, e também sediadas em igrejas católicas, para que uma irmandade funcionasse, era necessário que fosse acolhida por uma igreja e tivesse seus estatutos aprovados por uma autoridade eclesiástica. Sendo que também dentro dessa prática nós vamos perceber muito do sincretismo, que é a mistura de elementos de uma religiosidade com outra. Então vai ser pertinente aí dentro deste Brasil. Então vamos perceber um pouquinho mais através desse vídeo. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial vai ser lembrado em todo o mundo no próximo sábado. A data foi criada pela ONU, que também colocou no calendário a Década Internacional do Afrodescendente, iniciada este ano. E a partir de hoje, você acompanha aqui no Repórter Brasil uma série de reportagens sobre os trabalhos da recém-criada Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra, que faz um resgate histórico desse período e discute formas de reparação. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia. Eles não deixaram depoimentos, mas também não se calaram. O meu irmão negro me disse um dia, envolto em revolta na nossa agonia, que a nossa luta não terminaria, que há muita coisa ainda por fazer. O tropeiro, a vendedora, o pedreiro, o trabalhador doméstico. Uma jornada de trabalho que chegava a 18 horas por dia.
Mais de 12 milhões de africanos vieram para as Américas na condição de escravos. Desses, quase metade veio para o Brasil. Isso faz de nós o país com a maior quantidade de afrodescendentes das Américas. Em mais de 100 anos de abolição da escravatura, a maior dificuldade ainda é o que os especialistas chamam de mobilidade social, superar a pobreza e conquistar avanços econômicos e sociais. Esse é um dos motivos de investigação da Comissão Nacional da Verdade sobre a Escravidão Negra. A nossa pirâmide continua preta no seu fundo e na medida que você vai subindo na sociedade brasileira, você tem um embranquecimento que faz inveja a setores da Dinamarca. A Comissão da Verdade precisa fazer com que a sociedade brasileira sinta a necessidade de fazer uma imersão da sua história nos tempos da escravidão. Porque a escravidão no Brasil é, sem dúvida alguma, uma das principais fontes de toda a desigualdade, toda a injustiça social que ainda existe no Brasil nos dias atuais. Eu quero ver estátuas na cidade que sejam minha imagem e semelhança. Cantar outra realidade, celebrar nossa lembrança. Dona Alcídia tem 98 anos e Dona Jane tem 88. Nenhuma das duas irmãs viu a escravidão de perto. Contam que a avó foi beneficiada pela Lei do Ventre Livre de 1871, que declarava livres todas as crianças nascidas a partir daquela data. No entanto, a história de vida das duas mostra bem a evolução lenta das conquistas sociais do negro brasileiro. Já estava trabalhando com 8 anos, fazia tudo direitinho. Lavava o galinheiro das galinhas, tinha galinheiro, né? Eu lavava. Minha mãe sempre me ensinou a viver ali, porque ela também foi educada assim. Ela sempre dizia, minha filha, não faça escândalo, anda direitinho, tenha educação. Me ensinava a contratar as patroas, sim senhora, não senhora. Para Dona Alcídia e Dona Jane, a tal mobilidade parecia impossível. Trabalharam como doméstica por mais de 50 anos. Folgavam apenas algumas horas por semana, aos domingos depois do almoço. Não se casaram e não constituíram família. Mesmo assim, as duas veem que a mãe sofreu ainda mais como doméstica. Tinha que lavar o chão de quarto, né? Tinha uma mãe de cada salão enorme, que é a fazenda, né? Aí o marido dela não passava assim, a mãe disse que às vezes estava atendendo, vinha de um lugar assim para o outro, encontrava com o marido dela e... O que você está fazendo, neguinha? Como ela lava esse chapéu? Tirava o chapéu e dava para ela lavar, porque achava que ela não estava fazendo nada. Nós só vamos resolver os nossos problemas do presente se nós conseguirmos voltar a esse passado escravista e resolver isso. Eu fico tão feliz quando eu vejo um escuro ou uma escura que fala bem, que estudou, tem profissão. Eu acho que o preço só se valoriza assim, estudando muito, para ser alguma coisa na vida, para ver que ele não é inferior como faziam, como pisavam antigamente, né? De amanhã nós vamos falar sobre a condição social do negro livre no período pós-abolição. Há quem diga que o Estado abandonou o negro. Foi o contrário. O Estado não abandonou o negro, o Estado delimitou os piores espaços de atuação para a população negra no período pós-abolição. Então esse vídeo vai retratar perfeitamente como os negros eram tratados e como tiveram dificuldade de inserção social, de ascensão, de mobilidade social, além de explanar ou exprimir o que ainda tem traço aqui na sociedade brasileira de discriminação a este grupo. Então nós temos aqui essa imagem também representando uma forma de resistência, uma demonstração de capoeira em Praia de Salvador. A capoeira é uma manifestação cultural em que os jogadores dançam e lutam ao mesmo tempo e foi um meio de resistência dos negros escravizados. Então nela a malícia é mais importante do que a própria força
física. Na capoeira, o mandingueiro é aquele que tem maior capacidade de enganar o seu adversário. Então, entre ainda as manifestações culturais, falamos agora há pouco sobre as irmandades criadas pelos negros, que no tempo da escravidão tem aí a de São Benedito, a do Rosário dos Pretos e de Nossa Senhora de Boa Morte, que continua em atividade até hoje. Então essas irmandades, elas recebem gente de todo lugar no mês de agosto, no caso aí, e quando homenageada, esses festejos, os rituais, eles se prolongam por alguns dias. Então, no passado, ao mesmo tempo em que cultuavam orixás e santos católicos, essas irmandades se empenhavam em arrecadar dinheiro para comprar alforrias, para a libertação, então, de escravos. Então, a gente percebe aí o que eu falei anteriormente sobre o sincretismo, que é a mistura de elementos, né, da religiosidade afro com elementos da Igreja Católica. Então, essa fusão ou essa mistura é dado o nome de sincretismo religioso. Então, os escravizados, eles vão reagir também coletivamente quando eles fugiam e formavam os quilombos. Então, os quilombos é também uma forma de resistência. Eles não foram um fenômeno isolado, tiveram várias comunidades reunidas, né, em torno aí de uma ideia de liberdade, e vai se proliferando aí por toda a América escravista. Então, na América Espanhola receberam o nome de palenques, já na inglesa marrons e na francesa grand marronnage. Já na América Portuguesa o nome quilombo ou mucambos, que significa na realidade comunidade. Então, situados aí geralmente em lugares de difícil acesso, esses mocambos mantinham relações ambíguas com a sociedade. Então, às vezes fazia comércio com ela, outras vezes negavam-se a realizar qualquer tipo de contato. E aí existiram muitos quilombos pelo Brasil. A maior parte deles é ainda pouco conhecido. O historiador Carlos vai definir o quilombo como uma negação da ordem escravista. É uma forma de resistência, então. Então, daí o nome ou o enorme empenho das autoridades coloniais em combater permanentemente estas comunidades quilombolas. Nós temos o principal quilombo, ou o mais conhecido dos nomes, que é Palmares, que é considerado o maior, o mais importante, mais duradouro quilombo da América colonial. Ele vai durar cerca aí de 100 anos, de 1597 a 1694. Ele vai nascer de escravizados fugidos de engenhos nordestinos que se estabeleceram na zona da mata, cerca de 70 quilômetros do litoral, entre o fim do século XVI e início do século XVII. Essa região pertence atualmente ao estado de Alagoas. Há uma pesquisa importante sobre o Palmares, que é da professora Ieda, para quem a maioria dos negros palmerinos era de origem banto. Ela vai dizer o seguinte, que os empréstimos léxico-africanos no português do Brasil associado ao regime de escravatura são em geral étmos bantus, quilombo, senzala, mucamba, por exemplo. Depois umbi, gangazumba, nome dos líderes de Palmares, são títulos tradicionalmente atribuídos a chefes locais no domínio banto. Então, essas palavras de origem africana. A população que vivia em Palmares aumentou consideravelmente com a invasão holandesa no Nordeste no século XVII, durante o qual, muitos aproveitaram para fugir da escravidão. E segundo o historiador João José Reis, nesse período Palmares vai chegar a cerca de 15 mil habitantes, vivendo em casas, ruas, capelas, paliçadas e grandes construções reservadas aí às autoridades. Os palmarinos, como eram conhecidos os habitantes de Palmares, eles praticavam a policultura, ou seja, uma variedade de culturas, de produtos agrícolas. Então, possuíam oficinas, fundições e, além de ferramentas, produziam também peças de cerâmica
e de madeira. Geralmente, a produção de cada povoação era distribuída entre seus membros. Então, a sobra, o excedente, era guardado para épocas de guerra ou má colheita, ou ainda para serem comercializados nos lugares mais próximos, como Porto Calvo e Alagoas. A gente tem aqui ao lado uma imagem que é a Casa de Quilombo, no Parque Memorial de Quilombo de Palmares, na Serra de Barriga, em Alagoas, em 2010. Vejamos esse vídeo. Mahoma Gardo Bakwakwa, um homem capturado no interior do continente africano, escravizado por mercadores europeus, transportado num navio negreiro e vendido para o Brasil. Depois de anos foi levado para trabalhar numa viagem em Nova York. Lá fugiu com a ajuda de abolicionistas norte-americanos. Depois ele aprendeu inglês e publicou a sua biografia. Não era comum que africanos tivessem tanto sucesso como Bakwakwa teve. Mas a resistência e a busca por liberdade fez parte do cotidiano de milhões de escravos africanos. A resistência à escravização começava na África, onde os capturados frequentemente tentavam fugas e revoltas, e continuava nos navios negreiros. Exemplo disso foi o navio La Amistad, que em 1839 transportava clandestinamente pessoas para vender em Cuba, mas que foram frustrados por uma rebelião. Eles acabaram chegando ao sul dos Estados Unidos, onde a escravidão era legal, mas não o tráfico internacional de escravizados, o que levou a treta ao tribunal. Essa história é contada no filme Amistad, do Steven Spielberg, que vale bastante a pena assistir. Segundo Bakwakwa, os navios eram a pior parte da experiência, mas também eram apenas o começo. Bakwakwa relatou que o padeiro que o comprou em Pernambuco tinha tentado convertê-lo ao cristianismo na base de ameaças de açoite. Assim como aconteceu no caso das culturas e religiosidade dos indígenas, os africanos eram submetidos às leis e instituições europeias, que agiam em nome da conversão dos pagãos ao cristianismo. Mas muitas tradições com origens africanas e indígenas se mantiveram e se mantêm vivas, além de terem se incorporado ao sincretismo brasileiro. A sobrevivência de tradições, línguas, religiões e formas de expressão corporal e artística ao longo dos séculos foi o resultado de esforços imensos de muitas gerações para resistir às estratégias da elite escravista brasileira. A imposição violenta também era uma das estratégias dos senhores para obter seu domínio sobre os escravizados. Tortura, marcas a ferro, correntes e troncos foram usados consistentemente no período escravagista. É algo da natureza da escravidão. Enquanto no trabalho assalariado trabalha-se para não ficar sem grana, na sociedade escravista trabalha-se para não ser torturado ou mesmo assassinado. A ameaça de violência era a base do funcionamento do sistema escravista. A violência não era a única forma de controle no sistema escravocrata. Ela convivia com estratégias, negociações e promessas de liberdade. Bakwakwa conta que se esforçou ao máximo para mostrar serviço aos seus senhores e também para aprender coisas que tornavam seu trabalho melhor, tipo a língua portuguesa. Quando aprendeu a contar até 100 em português, ele foi encarregado de vender pão na vila onde vivia e também nos campos e no mercado local. Mas como ele conta no seu relato, essas melhorias não significavam o fim da violência. Quando ele não conseguia vender todos os pães, era açoitado no fim do dia. Negociações entre senhores e escravos também aconteciam nas fazendas, sendo que nesse caso as melhorias podiam incluir um pedaço de terra e um dia de folga por semana. Alguns conseguiam até mesmo vender uma parte do que plantavam e juntar pequenas economias, que podiam ser usadas para comprar alforria para si ou para os filhos. Era muito comum que pais e mães passassem a vida dedicados a livrar os filhos da escravidão. Para os senhores, conceder melhorias e alforriar algumas pessoas era vantajoso, diminuía as chances de rebeliões. Em seu relato, Bakwakwa conta alguns episódios em que cogitou a possibilidade de ir para cima de seus agressores, mesmo sabendo muito bem que ele era o lado fraco da relação e que sofreria as piores consequências. Além disso, muitos buscavam o suicídio, e o desespero de saber que os filhos também sofreriam o horror da escravidão fazia com que as grávidas provocassem abortos. Os escravizados também mostraram sua insatisfação atacando os lucros do senhor. Quebravam peças do engenho que demoravam para ser substituídas, incendiavam plantações, escondiam e contrabandeavam ouro e diamantes, dentre outras coisas. Bakwakwa tentou o caminho da lealdade ao seu senhor, mas acabou desiludido. Segundo ele, o padeiro não oferecia qualquer retorno a seus esforços para se mostrar prestativo e obediente, e com isso ele deixou de lado a estratégia. Tentou fugir, mas foi pego. Daí, um dia que saiu para vender pão, não vendeu quase nada, pegou o pouco que recebeu, comprou bebida e tomou todas. Ao ser pego bêbado, foi açoitado barbaramente pelo senhor e tentou suicídio. Em suas palavras, preferia morrer do que viver sendo um escravo. A tentativa de suicídio rendeu uma nova sessão de torturas, que deixaram marcas no rosto de Bakwakwa pelo resto da vida.
Foi então vendido para um traficante, que logo mandou para ser negociado no mercado do Rio de Janeiro. Bacuacua relatou que por pouco não foi comprado por um senhor negro, algo que rolava às vezes, o que era mais comum no Brasil do que em outras regiões escravistas do continente. E a principal explicação para isso é que negociantes de Portugal e do Brasil controlavam o grande negócio do tráfico negreiro por meio dos domínios de regiões estratégicas da África. Esse controle garantia baixos custos e estabilidade no fornecimento de pessoas escravizadas para as lavouras daqui, ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo. Como era barato e fácil comprar escravos recém-chegados, não era mau negócio para os senhores alforriar um ou outro. Dessa forma, os senhores podiam contar com aliados no controle dos escravos, além da alforria de alguns servir de promessa de liberdade para aqueles que fossem leais. Mas as chances reais de chegar à alforria eram muito pequenas. O historiador Stuart Schwartz estudou mais de 1000 documentos de alforria produzidos na Bahia entre os séculos 17 e 18, e o que ele percebeu foram padrões. Apesar da maioria ter vindo da África, 69% dos que chegavam à alforria tinham nascido no Brasil. Quanto mais se distanciavam de suas origens, mais tinham acesso às brechas do sistema. Os nascidos no Brasil tinham mais chance do que os nascidos na África. Os que falavam bem o português e seguiam a Igreja Católica também. Aqueles descritos como pardos tinham mais chance do que os referidos como pretos. Os que trabalhavam na Casa Grande, servindo a família do senhor, tinham mais chance do que os que trabalhavam nas plantações. E apesar da grande maioria das pessoas trazidas ser homens, libertavam 2 vezes mais mulheres. Mas o terror também era grande para elas, e muitas alforrias dadas a mulheres e a crianças eram, na verdade, consequências da violência sexual dos senhores. De acordo com as leis escravistas de todo o continente, o que definia se uma criança era livre ou escrava era a condição da mãe. Então, mesmo os filhos bastardos dos senhores nasciam escravos. Essas diferenças de tratamento por parte dos senhores criavam hierarquias e rivalidades entre os escravizados. Por exemplo, entre nascidos no Brasil e nascidos na África, ou entre os que trabalhavam nas plantações e os que serviam a família do senhor na Casa Grande. Como a gente viu no relato de Bacuacua, o tráfico negreiro separava pessoas que tinham origens e culturas em comum exatamente para dificultar a união entre os escravizados. E no interior dos engenhos, o tratamento desigual também servia para reforçar essa desunião. Os escravizados geralmente não eram um grupo uniforme e unido, mas sim pessoas muito diferentes entre si, cuidando do seu lado. Fosse conquistando pequenas melhorias no dia a dia, fosse pela obtenção de um documento de alforria, fosse pela fuga para um quilombo, fosse pelo assassinato do feitor. Mas para entender melhor isso, no próximo vídeo a gente vai conhecer a história do maior quilombo da história do Brasil, Palmares, que só foi destruído depois de um século de tentativas por parte das 2 maiores potências militares do mundo na época, Portugal e Holanda. Beleza? Então eu vejo vocês na continuação dessa série, tá certo? Obrigado para vocês que assistiram até aqui. Novamente eu tô aqui fazendo a minha ajuda aqui, a minha colaboração junto com o pessoal do Revisão. Se inscrevam no canal, acompanhem todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tá? Tanto o canal Revisão quanto o meu canal, se vocês quiserem. E não se esqueçam que se vocês gostam do trabalho do Revisão, ajudem na campanha do crowdfunding, né, do apoia.se/canal Revisão. Beleza? Então é isso aí, a gente se vê na continuação dessa série. Um abraço, até mais. Então esse vídeo ele relata realmente que nesse processo de escravidão a violência era algo constante. Existia guerra também entre os Palmares. Os senhores de engenho e as autoridades locais consideravam Palmares um sério perigo e enviaram diversas expedições para o quilombo, contra o quilombo, e a maioria dessas expedições foi rechaçada pelos palmarinos. Em uma delas, em 1675, o sobrinho do rei de Palmares, Cangazumba, um jovem guerreiro chamado de Zumbi, ele vai demonstrar pela primeira vez sua capacidade de liderança e disposição de luta, e pouco tempo depois foi proclamado rei de Palmares. Então, diante do fracasso repetido aí das expedições enviadas contra Palmares, as autoridades contratam banqueiros Domingos Jorge Velho, que foi um dos pioneiros que adentrou no Piauí no processo de colonização das terras piauienses, conhecido aí como caçador de indígenas, para comandar a destruição do Grande Quilombo. Então, em troca, Jorge Velho vai exigir prisioneiros de guerra, tecidos, dinheiro e o perdão pelos crimes que havia cometido. Então, esse tipo de negócio entre os bandeirantes e poderosos era chamado de sertanismo de contrato. Em fevereiro de 1694, século 17, portanto, depois de 42 dias de cerco, os mercenários conseguiram aí romper com balas de canhão e a muralha de madeira que
protegia o centro aí de Palmares. Então, Macaco foi incendiado, muitos quilombolas morreram sob o fogo cerrado do inimigo, alguns se lançaram de precipício e outros, né, cometendo aí suicídio. Então, 500 foram capturados e vendidos, e Zumbi conseguiu escapar com outros quilombolas e resistir por vários meses. Porém, no dia 20 de novembro de 1695, que na realidade é a data que é comemorada o dia aí da consciência negra, traído aí por um homem de sua confiança, ele foi capturado e executado. Então a sua cabeça foi exposta em um local público para lembrar aí a punição reservada a todos aqueles que ousassem desafiar o poder escravista e também imperial na época. Então a gente percebe, né, como Palmares aí foi efetivamente destruído. Então os remanescentes dos quilombolas, aqueles que restaram, como nós temos aí nesse slide, diz que para muitos os quilombos só existiam nos livros de história, porém a realidade é outra. Atualmente, por todo o território nacional existem comunidades formadas predominantemente por descendentes de escravos conhecidos como remanescentes de quilombo. E as terras dessas comunidades foram obtidas como herança de quilombolas por meio de compra efetuada por ex-escravos, da doação de um senhor em vida por um testamento, ou como prêmio por serviços prestados em lutas sociais, como foi o caso aí da Guerra do Paraguai. Então essas terras, chamadas tradicionalmente de terras de pretos, são denominadas hoje de remanescentes de quilombos. São os quilombolas que moram nessas regiões. Então estima-se que a população total dessas comunidades seja em torno aí de 80 mil pessoas. Em algumas delas, a língua falada conserva alguns termos africanos. Aqui nós temos uma imagem de uma loja de artesanato do povoado Engenho II, na comunidade quilombola, em Cavalcante, Goiás. Foto feita aí em 2015. E na outra imagem, nós temos aí crianças brincando numa comunidade quilombola. Então, em 1988, diante da pressão dos movimentos negros brasileiros e das comemorações do centenário aí da abolição, o artigo 68 da Constituição Brasileira reconheceu a propriedade definitiva aí das terras ocupadas por comunidades quilombolas, o que afirma o artigo da seguinte forma, que aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado agora emitir-lhes o título de propriedade, ou os títulos respectivos. Então, apesar da existência da lei, poucos remanescentes de quilombos receberam títulos de propriedade do Estado brasileiro. E hoje estão lutando para conseguir documentos que venham comprovar sua descendência escrava e seu direito hereditário a essas terras. Então, a essa luta, porém, tem enfrentado vários obstáculos, como a cobiça de fazendeiros, de grileiros, por suas propriedades, e a lentidão da justiça, infelizmente, né, também é um desses fatores, além da carência de recurso para acessar profissionais competentes para representar diante da justiça os quilombos. Então, assim a gente conclui esse capítulo. No próximo estaremos dando continuidade na próxima aula ao próximo capítulo, no caso capítulo 5. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe a todos.